Olá, ouvintes do podcast Anestesia de Valor. Eu sou o Jorge Preto, sou o CMIO da Anestec e host da nossa comunidade de médicos. Este é um episódio da nossa 7ª temporada e que tem no tema principal interoperabilidade na anestesia, conectando dados, elevando valor, menos burocracia e mais precisão. Antes de chamar o meu convidado, eu queria lembrar aos nossos ouvintes que nós temos 6 temporadas do nosso podcast com muita informação, com muito conteúdo relevante sobre negócios, finanças, assistência, tecnologia e todas essas nuances que envolvem na nossa atividade como médicos anestesistas. E para falar de interoperabilidade, não teria uma pessoa melhor que aqui o nosso convidado Moacir Campos. Ele é médico cirurgião, ele tem MBA em Economia de Sistemas de Saúde, MBA em Health Tech, ele atua atualmente na Carinet como Chief Medical Officer, na Healthcare Intelligence e na Osana como Chief Growth Officer. Mas ele já foi diretor médico, gestor de inovação, já foi head comercial da Finex, já foi CMO da Healthbit, da NTData, diretor da Intermédica, da Rede Própria São Paulo, Senior Manager na Accenture, diretor do Hospital Santa Paula, na Mil, e CEO do Hospital Santa Catarina. É bastante experiência, né, Moacir? Seja muito bem-vindo para a gente falar sobre interoperabilidade no ecossistema de saúde. Moacir, muito obrigado. Se apresenta como você gosta de se apresentar. Conta para a gente um pouco dessa história, como que você veio para essa área e fique à vontade agora aqui no nosso podcast. Jorge, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Há algum tempo eu acompanho a trajetória da Nestec e como ex-cirurgião, né? Há mais de 20 anos eu não atuo mais na assistência, mas como cirurgião, eu reputo a pessoa do anestesiologista uma importância, uma relevância crucial na assistência, né? E como é que eu vim parar na gestão? Eu era cirurgião, eu trabalhava num hospital público no Rio de Janeiro. Ninguém é perfeito, eu sou carioca e torcedor do Fluminense. Olha que demérito, né? Mas tudo bem. Mas, enfim, eu trabalhava no hospital e num determinado dia eu olhei e falei assim, gente, o tempo gasto para a higienização de uma sala de cirurgia é maior do que o tempo que a equipe médica, a equipe de enfermagem gasta para realizar um procedimento cirúrgico. E aí eu comprei um cronógrafo e eu comecei a cronometrar tempos. E eu mostrei para a gestão do hospital que se nós tivéssemos um processo mais ágil, mais fluido, mais eficiente da higienização, eu poderia aumentar em 30% a 40% a produtividade do centro cirúrgico. E aí, nessa brincadeira, eu fui enveredando para a área de gestão e gradativamente fui abandonando a área assistencial. Vim para São Paulo, a convite, fiz esse primeiro MBA em Economia na PUC, que me deu um pouco mais de visibilidade, e aí eu comecei a trabalhar na iniciativa privada. Tá? Provavelmente durante os últimos 8, 10 anos, eu trabalhei muito voltado para a área de tecnologia, e quando eu trabalhava na NTT Data Everest, que é uma empresa espanhola que foi comprada por um grupo japonês, a gente começou a trabalhar com inovação. E a Everest dava uma relevância muito grande para as soluções que as startups apresentavam num modelo bastante rudimentar, não diria que fosse uma incubadora, mas, enfim. E num determinado momento eu conheci o Imo Paul, que é o CEO e fundador da Kernet. E eu comecei a entender qual era a dor e qual era a proposta de valor que a Kernet fazia ao mercado. E por já ter trabalhado no Santa Catarina, nós voltamos ao Santa Catarina, conversamos com alguns colegas que trabalhavam em centro cirúrgico, em UTI, em pronto-socorro, e a gente fez uma jornada. Nós fizemos um design thinking para entender onde
de alguma forma, havia um nó, onde, de alguma forma, havia um entrave. A melhoria da assistência, a melhoria da segurança, o hospital tinha passado recentemente por um ciclo de certificação internacional, então a questão da segurança do paciente, segurança da informação era muito relevante. E aí a cena para mim, que é um divisor de águas, foi eu estava acompanhando uma técnica de enfermagem que entrou em vários boxes de pacientes e com um pedacinho de papel, ela anotou a lápis os sinais vitais de todos esses pacientes. Entrou numa fila, haja visto que naquela ocasião só existia um computador para um grupo de talvez 10, 12, 15 profissionais. E na hora dela sentar à mesa onde estava o computador para transcrever aquela receitinha de bolo para o prontuário eletrônico, quando ela pôs o papel sobre a mesa, havia uma poça de álcool gel. E aí o que aconteceu com os dados? Sumiram. Né? Então, aquilo ali despertou curiosidade em mim no seguinte aspecto: como é que eu posso prover uma solução que garanta a segurança da informação, que garanta a integridade da informação, que garanta a automação da informação? E aí eu comecei a estudar e eu vi que a literatura falava que a atividade que nós chamamos de mundana é uma atividade que não está relacionada à assistência, é uma atividade administrativa e não gera valor para o paciente. Essa atividade mundana ocupa de 30% a 35% da carga horária da enfermagem nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália. E aqui no Brasil, de novo, com cronômetro, a gente começou a validar. Eu nunca fui engenheiro mecatrônico, apesar de ter um filho engenheiro, mas eu comecei a validar esse conceito. E a gente viu que, de fato, no Brasil, também uma carga horária, parte relevante da carga horária da enfermagem, é dedicada a essa atividade. Então, o que nós criamos foi um modelo que nós chamamos de orquestra, que eu capturo o dado direto do equipamento, eu tenho drivers desses equipamentos, eu jogo esse dado dentro de uma nuvem nossa, eu trato esse dado para tirar estresse de fadiga, enfim. E depois eu jogo esse dado estruturado dentro do prontuário do paciente, de tal modo que o médico consiga olhar e traçar uma curva de tendência, traçar, compilar uma informação mais ou menos da seguinte forma: o paciente está usando duas drogas vasoativas e eu consigo colocar numa tela a infusão contínua da droga vasoativa, a linha da pressão arterial média, a linha da saturação de oxigênio, os dados do respirador, da bomba de infusão, enfim, eu consigo colocar no único local tudo isso. Tá? E veja, eu não estou falando, Jorge, de inteligência artificial, estou falando só de automação de coleta de dados. Tá? E aí eu fico pensando o seguinte: eu vou comparar. Eu tenho uma bicicleta e eu tenho um equipamentozinho, um aplicativo que está no meu celular, que quando eu estou andando na bicicleta, eu vejo lá a quantos quilômetros eu estou andando, quantos quilômetros faltam para eu chegar, a altimetria do terreno que eu vou. É assim, um painel com talvez 4, 5 indicadores. Mas é para minha bicicleta. Agora, quando eu olho para um Boeing 737-700 que carrega 400 pessoas e ali dentro daquele Boeing é o local mais seguro do mundo, e aí quando eu abro esse Boeing e vou até a cabine do piloto, tem um piloto, tem um copiloto, e eles dois têm diante de si mais de 150 indicadores para eles olharem e entender o que está acontecendo naquele momento e tornando aquele avião o local mais seguro do mundo. Então, vou fazer uma comparação. Vamos dizer que o piloto possa representar o cirurgião. E o Michael Porter falava algo muito interessante. A única diferença do piloto e do cirurgião é que quando o piloto erra, ele morre junto com o paciente. Então, veja você, eu estou falando do piloto e do copiloto, estou falando do cirurgião e do anestesiologista. Você se sentiria seguro em pilotar um avião desse com o painel de controle da minha bicicleta? Pois é.
quando eu falo de anestesia segura, quando eu falo de procedimento cirúrgico, a maior parte dos hospitais brasileiros ainda usa o painel de controle do meu celular para pilotar uma bicicleta para fazer uma cirurgia cardíaca, para fazer uma neurocirurgia de retirada de tumor de base de crânio. Entende? Então, o que eu digo assim, os caminhos da Nestec e os caminhos da Kernet se cruzaram num dado momento. Por quê? Porque eu coletava, armazenava e tratava dado num determinado local. E a Nestec faz o quê? Ela coleta, armazena e trata dados de outro local. E aí eu fico imaginando o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas toda vez que um avião pousa, ele gera um arquivo de mais ou menos 1 tera de memória, e isso vai para o fabricante. E o fabricante analisa aquele voo para encontrar prováveis eventos que possam agregar mais segurança, mais economia de uso de combustível, mais usabilidade para o piloto, para o copiloto, para a aeromoça, para o passageiro. Então, é como um processo, a gente não percebe isso, mas toda vez que eu faço a manutenção no meu carro, eu vou na concessionária e deixo o carro lá, eles fazem um checklist. E eles entendem, você está pagando para a concessionária fazer um checklist, mas você está pagando para a fábrica aperfeiçoar, promover um processo de melhoria contínua do seu veículo, para a sua segurança, para o seu conforto, enfim. Então, o que eu poderia dizer para você eu cheguei hoje na condição de trabalhar com tecnologia, e muito envolvido nessa questão de como é que eu gero mais segurança para o paciente, como é que eu gero mais segurança para a informação, como é que eu consigo coletar o que hoje é mais precioso para a gente na área da saúde, que é o dado, que é a informação. Tá? Então, eu acho que se hoje eu ainda estivesse na assistência como cirurgião, eu obrigaria o meu anestesiologista e o meu hospital a usar o anestésico. Tá? Porque, de novo, eu consigo coletar dado, eu consigo dar mais segurança ao procedimento, e mais do que isso, eu vou coletando uma base de dados. Esses dias eu vi um post do Diógenes falando sobre o volume de informação que a Nestec hoje detém. Tá? E aí eu pergunto, o que a gente pode fazer com esse dado? Faz a mesma coisa que a Boeing faz, que a Airbus faz. Melhora a condição de segurança e, de novo, eu estou comparando dois ambientes. Eu estou comparando o ambiente de um avião, que é o local mais seguro do mundo, e o ambiente de um hospital, que não é tão seguro assim. Tá? Tem uma publicação que já deve ter talvez mais de 20 anos, é Raro é Humano, que fala da questão do ambiente hospitalar, da segurança, e uma das 5 maiores causas-mortes em ambiente intra-hospitalar é, eu vou falar o termo, mas talvez não seja a melhor definição, erro médico. Que às vezes o erro não está só relacionado à assistência médica, mas pode estar relacionado à assistência farmacológica, enfim. Mas entre as 5 maiores causas de morte dentro do ambiente hospitalar americano está erro médico. Tá? Então, o hospital é um ambiente seguro, se eu for comparar com um avião. Então, todo avanço tecnológico, toda melhoria de processo que me garanta essa melhoria, não dá para viver sem. Né? Então, é aquilo que eu estava te falando. Se eu fosse cirurgião hoje, doutor anestesista, cadê a planilha eletrônica que você está usando para controlar a infusão, para controlar. Né? Então, assim, eu acho que nós estamos entrando agora numa nova vibe da IA e que, de certa forma, há muitos com receio do que a IA pode fazer, e se você está pensando do receio, você tem que entender se você tem qualificação e se você tem empatia, se você tem uma série de valores que são inerentes à pessoa, ao ser humano, você vai se beneficiar da IA. Tá? E veja,
para mim, se torna repetitivo, mas é uma grande realidade, né. Será que você, como piloto, se sentiria seguro de pilotar um avião com 400 pessoas nas tuas costas, sem você ter a adequada informação, sem você ter o adequado contexto do que está acontecendo, do que tem pela frente? Essa é uma questão básica para mim, né. Então, melhoria da assistência com mais segurança. Eu entendo que hoje eu estou envolto nessa questão, tá. E o projeto que a gente tem, e muitas das vezes a gente se cruza, que a ANET se cruza com a Anestec, principalmente em ambiente cirúrgico, né, no sentido de dar sustentabilidade um ao outro, de fornecer a você, Anestec, a automação da coleta desse dado, né, na cabeceira da da mesa cirúrgica e gerar essa segurança para o paciente, para o anestesiologista e para o cirurgião. Basicamente é isso. Basicamente isso. Eu anotei várias coisas aqui do que você trouxe, Moacir. Mas perfeito, né? Você fez um apanhado geral. Eu sempre falo que a gente está no ápice do cuidado médico, que é o momento anestésico cirúrgico. É a parte mais crítica, é a parte onde você tem o maior, é o momento mais definidor do desfecho do paciente, e é a hora que mais gera dados. Então, assim, você pode, né, a gente está no olho do furacão, no topo da montanha, use a metáfora que você quiser, mas a gente está na parte mais crítica do cuidado do paciente anestésico cirúrgico. Aí você vai dizer, não, mas daí você está falando só da anestesia e cirurgia. Sim, mas a maioria dos nossos pacientes hospitalares são cirúrgicos. Então a gente está falando da maior parte de todo e qualquer paciente que entra num hospital. Sim, sim, sim. Então, Com detalhe, Jorge, quando eu interno no hospital com uma pneumonia, uma cetoacidose diabética, um AVC, eu estou lúcido, orientado e consciente do que está acontecendo. O ato anestésico implica em paciente não estar consciente, presente, né? Então, eu costumo dizer para minha esposa assim: o meu anestesista é fulano, o meu cirurgião é fulano, o meu advogado é ciclano, ok? Então, se acontecer alguma coisa que eu fique inconsciente, ela sabe a quem recorrer, entende? Por uma questão de segurança e de histórico. Eu sei que o sujeito, até hoje, ele sempre agiu dessa forma. Todas as vezes que eu precisei, ele me socorreu, ele me deu a adequada segurança e qualidade que eu desejava, né. Então, eu acho, eu concordo com você. E veja, não estou falando só do lado financeiro, econômico, da assistência, da gestão do negócio hospitalar, mas eu estou falando também com viés para o paciente, entende? Eu trabalhei muitos anos com um cirurgião que ele, ao final da cirurgia, ele saía do centro cirúrgico, ia até o quarto conversar com a família, voltava para que a gente, como segundo auxiliar, primeiro auxiliar, pudesse relatar para ele como é que foi a finalização do procedimento cirúrgico, né? E quando terminava a cirurgia, ele pegava o anestesiologista pelo braço, levava lá no quarto e dizia assim: esse daqui é o meu anestesiologista que promoveu uma cirurgia tranquila e que está devolvendo a você, família, o seu ente querido em segurança. Cara, isso era o máximo. Era o máximo, entende? Então, veja, de novo, não é puxar a sardinha para o nosso lado, entende? Mas é dar relevância que aquilo que a gente faz precisa ter, né? sim, Eu acho que é por aí. com certeza. E trazendo um exemplo de contexto, o checklist de cirurgia segura da OMS, ele tem mais de 10 anos. Em todos os lugares que ele foi estudado, a implantação, ele reduziu complicações. E mesmo assim, a gente não tem isso aplicado na maioria dos lugares. Então, assim, não é falta de evidência, não é falta de material, não é falta de... não, é uma questão muito cultural que a gente tem no sistema de saúde e que é a cultura totalmente diferente do ambiente da aviação. Na aviação, quando tem um erro, o avião saiu da pista, você vai ter dezenas de pessoas estudando por que aquele avião saiu da pista.
Mas daí a Uhum, gente uhum, tem uma morte no centro cirúrgico não esperada. Talvez tenha algum hospital mais organizado uma comissão de óbito, uma comissão de uhum, prontuário, uhum, mas em geral é uma coisa que a gente não tem nem dado para analisar. Aí uhum, o colega ele pode dizer não, porque o paciente apresentou um negócio diferente, ou ele era muito complicado, ou era isso, ou era aquilo, você não tem como saber se era ou não era. Ou aí você vai ler o prontuário, só tem meia dúzia de informação abreviada, que está uhum, com uhum, Ctrl-C, uhum. Ctrl-V no decorrer da. Quem já revisou um prontuário Sim. de complicação sabe disso. Que você chega Uhum, uma hora uhum, que você não consegue ter certeza das coisas, você não sabe exatamente o que sim. aconteceu. Aí o cara, Uhum, o anestesista, tá aí, se ele fez a ficha do jeito que ele quer para justificar a versão dele, você não tem como saber. sim, Então, são sim. todas essas. Tem uma série de questões. A gente tem uma cultura de punição, não uma cultura Uhum, justa, não uma cultura de melhoria. Tem uma série de questões. Mas a falta de transparência dos dados sobre o que realmente aconteceu é um pilar fundamental dessa falta de sim, melhoria sim. e é um dos alicerces dessa cultura inadequada Uhum, que a gente tem. Porque a hora que você tiver com certeza. transparência total dos dados, do que aconteceu, Uhum, uhum, aí nós vamos sentar, juntamos vários especialistas, vamos lá analisar o que aconteceu, para você ver se, uhum, cara, uhum. realmente foi uma complicação, foi uma fatalidade, ou se era Sim, algo sim. evitável, né? Porque Uhum, esse dado que uhum. você trouxe, né, que o erro médico ele é uma grande causa de morte, a gente tem que separar o que era erro evitável Isso, de complicação. exatamente, Mas se você exatamente. fizer isso, você vai ver que os erros evitáveis são a maioria. Sim, sim, Ou sim. seja, nós temos muita coisa para melhorar ainda. Sim, e você está falando, eu estou me lembrando de um caso recente. Nós temos um hospital como cliente e a comissão de revisão de óbito é presidida pelo presidente do hospital. E são muito rigorosos com relação a essa questão. E um dia eu fui chamado no hospital, às pressas, eu falei, gente, isso é o que será que vem pela frente? Será que eles vão cortar a Kernet, vão tirar a orquestra do centro cirúrgico, da UTI? E aí eu fui conversar com o presidente do hospital. Né? O sujeito virou para mim e falou assim, não poderia te chamar você para pessoalmente de te agradecer. Eu falei, como assim? Nós tivemos um óbito na UTI, aproximadamente 3 meses atrás, de uma família relevante, né, na cidade, e a família nos questionou judicialmente se foi ou não ofertado ao paciente a adequada assistência, se houve ou não falha assistencial por omissão, enfim. E nós usamos como defesa o registro daquilo que ficou na orquestra. Eu tinha o eletrocardiograma contínuo do paciente, o paciente ficou internado 2 dias, pouco mais de 2 dias na UTI, a gente guarda todos esses dados. Então, ele tinha a evolução de frequência cardíaca, frequência respiratória, traçado ECG em 12 derivadas, acoplado à infusão de droga vasoativa, e a família disse que o paciente teve um mal súbito e ficou 2 horas sem a supervisão da enfermagem, sem que o médico fosse acionado, sem que o fisioterapeuta fosse acionado. E aí, o que nós fizemos, eu apresentei para o juiz o traçado, o registro das últimas 24 horas que estavam dentro da orquestra. O juiz olhou e falou assim: e, doutor, ele deve ter infartado 1 minuto antes dele morrer, não é? O que aconteceu com o processo? Foi extinto. Entende? Então, veja, você está falando do ato anestésico, de novo, né? Isso daqui é uma folha A4. Né? Como é que é uma ficha anestésica? Deve ser uma folha A10, A20, A40, né? Tem um hospital que parece uma folha de cartolina,
que você tem que ficar fazendo o traçado por passado. Então, às vezes, você consegue detalhar isso e consegue fazer o registro adequado da informação. Às vezes não. E aí, por não conter essa informação adequada, você corre um risco, no momento da realização do procedimento anestésico, de falha, como você corre o risco também de, pós-ato cirúrgico, havendo uma demanda judicial, você não ter um registro de um documento adequado. Entende? Então, se você compara uma ficha anestésica em papel, escrito a lápis, à mão, se você compara com uma ficha anestésica num iPad, você tem certeza absoluta que toda a informação que você imputou, que a enfermeira imputou, está registrada, guardada, estruturada. Meu, se você não está aqui, tem alguma coisa de errado. É, Hã? tem duas questões que eu queria trazer sobre isso. Muitos colegas ainda têm a ideia que a digitalização aumenta o risco médico legal, sendo que a literatura mostra que é o contrário. É isso aí. A É literatura isso aí. internacional toda mostra o contrário, que é muito mais fácil você se defender Sim, a partir de um registro eletrônico digital, porque ele é mais confiável, ele é mais preciso, ele não é alterável, ele tem a rastreabilidade da informação, tem toda essa questão. A literatura é muito clara sobre isso. sim. Pra você ter uma ideia, a primeira aula que eu dei no Congresso Brasileiro sobre prontuários eletrônicos e informática foi em 2010. Já tinha Olha, naquela época literatura olha. suficiente mostrando que era uma Sim, proteção sim. médico-legal. E esse exemplo que você deu, a gente passou por isso recentemente na Nestec, onde a base da defesa de um colega anestesista foi o uso da ficha, mostrando todo o registro dele, e a Sim, gente acabou dando os pareceres técnicos, mostrando os porquê que a nossa informação ela é totalmente rastreável. sim. Porque estavam questionando se ele não tinha modificado a ficha depois, Uhum, para uhum. justificar. Sim. Aí a gente mostrou, a gente tem os Uhum, registros de log, então a gente sabe tudo que foi uhum. alterado, em que momento foi alterado, e na ficha dele não tinha uma alteração Sim, posterior sim. ao encerramento da ficha. E na ficha do hospital estava cheio de alterações horas depois do evento. Então, assim, a gente, aí bem o que você falou, assim, quando chegou na parte judicial, que ele mostrou a ficha, mostrou o parecer, como que funciona a parte de log, com avaliação do nosso DPO e coisa, cara, não teve mais discussão. Sim, sim. Jorge, eu faço sempre um paralelo. Minha mãe tem 89 anos, mas é ativa, faz as atividades dela diárias sem necessidade de ajuda, tem Instagram, usa, usa banco online. Né? Então, eu me recordo que alguns anos atrás, quando eu falei para ela, mãe, abri a primeira conta digital. Ela falou assim: ah, tá. Onde é a agência? Eu falei: não sei. Qual o número da agência? Um. É. Como é que é o nome do seu gerente? Não tenho gerente. E como é que você faz para receber talão de cheque em casa? Não tem talão de cheque. Aí ela ficou olhando para mim e falou assim: você confia nisso? Eu falei: confio. Hoje está tudo aqui. Hoje está tudo aqui. Né? Está aqui a sua agência bancária, está aqui a sua companhia aérea, está aqui o seu mercado, está aqui o seu dado médico. Né? A minha operadora de saúde está aqui. Tudo que eu faço de exame, eu copio no meu prontuário médico. Né? Eu rastreio meus filhos. Eu sei agora exatamente onde minha filha está, onde meu filho está. Entende? Então, essa convergência digital, ela não gera só comodidade, ela gera principalmente segurança. Ah, mas o banco, falei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tinha um cartão de uma marca, de uma bandeira famosa, pelo menos 2 vezes por ano havia fraude. Eu finalizei essa conta e hoje eu tenho um cartão de crédito de um banco digital que quando eu estou fazendo compra, se eu estiver longe do celular, o cartão físico, falando do cartão físico e celular,
Se eu estiver fazendo compra com cartão físico longe do celular, o cartão não passa. Eu recebo uma mensagem no telefone dizendo assim: Moacir, você está comprando um abacaxi no supermercado do Zezinho, que custa 7,50? É você? Se eu clicar no celular, sou eu, o cartão autoriza. Do contrário, esquece. Entende? Então, veja, eu estou falando, não estou falando de comodidade, estou falando de segurança. Agora, imagine você, como anestesiologista, na cabeceira do seu paciente, em vez de ter uma folha de papel A10 ticando, enfermeira, fez, não fez, cadê? Está tudo ali no seu notebook, está tudo ali no seu iPad, está tudo ali à disposição, concentrado na convergência digital de um equipamento que gera para você segurança. Também gera comodidade? Também gera. Mas gera segurança, entende? E veja, Jorge, quando eu falo de fazer o registro em papel, o registro em papel vai para dentro do prontuário, o paciente tem alta, o prontuário físico vai para o SAMI e 20 anos depois alguém vai lembrar daquilo ali. Agora, quando eu tenho informação guardada com histórias como um Anestec, eu posso fazer um estudo retrospectivo. Qual o impacto do Propofol na cirurgia de hérnia do recém-nascido, a hérnia encarcerada do recém-nascido? Eu começo a fazer aquilo que você gosta de fazer. Ciência, entende? Sim. E aí eu estou falando do viés acadêmico que a gente pode criar num ambiente assistencial. Ah, o meu hospital não é universitário, eu não tenho residência. Não estou falando isso, estou dizendo o seguinte: medicina baseada em evidência tem que existir ensaio clínico, tem que existir pesquisa. E como é que eu vou fazer para. Quando eu estava na residência, meu chefe fez doutorado e nós fizemos. Eu acompanhei ele porque era cirurgia experimental. Eu fiz cirurgia pediátrica e a gente. Ele propôs uma técnica alternativa para a correção de atresia de esôfago. E eu fiquei durante quase 8 meses em casa com, primeiro, uma leva de ratinhos, que a gente provocava estenose esofágica para depois operar. Depois coelho, depois cachorro, e por fim a gente conseguiu fazer, dentro do ambiente universitário, porco e macaco. Então eu ficava 2, 3 dias dentro do biotério de um hospital universitário, acompanhando os bichinhos. Tá? E aí, num dado momento, a gente precisou de literatura internacional e eu descobri que tinha um russo que tinha uma técnica alternativa à técnica de Levadites, que ele usava na Rússia e que tinha um bom resultado. Eu pedi o artigo dele. Isso há 30 anos atrás. Tinha internet? Sabe quanto tempo o arquivo demorou para chegar? O artigo russo demorou para chegar no Brasil? 8 meses. Chegou em papel, xerox, 6 folhas, tudo em russo. E aí eu tive que transcrever aquilo para o português. Tive que pagar um tradutor, intérprete, regulamentar. Enfim, hoje eu entro no Medscape, digito alguma coisa, confiro, dou Enter, em 30 segundos eu tenho 600 artigos. Então, veja, tudo isso fez com que a saúde e a medicina ela evoluísse de tal forma que eu consigo gerar mais segurança, eu consigo gerar melhores resultados. Né? E aí agora a gente está dando outro salto incremental, que é a cirurgia segura. Entende? E eu consigo agora ter subsídio para entregar a você como um doutor, como alguém que está vinculado à pesquisa, à ciência, subsídio, informação, dado para gerar novo conhecimento. Entende? Só para finalizar, que eu falo demais, você, por favor, me corte, tá, Jorge? Não, sem problema. Recentemente Está eu li um convidado aqui artigo. para falar com a gente, né? Olha que interessante, eu li um artigo, eu confundo, eu não sei se foi na Cleveland Clinic ou na Mayo Clinic. É um trabalho de campo que eles estavam fazendo para a utilização de wearable para prevenção de fibrilação atrial em paciente anticoagulado. Eles pegaram quase 2 milhões de registros de eletrocardiograma seriados de pacientes e
pegaram isso, colocaram lá para um chat GPT da vida para processar, para entender se havia algum padrão que mostrasse com uma certa antecedência do risco de FA. Passado 30 minutos, mais ou menos, a inteligência artificial levantou a mão e falou assim: viu, não encontrei nada de interessante, não. Agora, desculpa, não tem nada a ver, né? Mas eu descobri um padrão eletrocardiográfico evolutivo que aponta para um diagnóstico negativo de paciente com COVID. O que ele descobriu? Que havia um subgrupo dentro desse grupo, que eram pacientes que estavam ou tiveram recentemente COVID, e que eu tinha registro de ECG antes, durante e depois do episódio sintomático do COVID. E a inteligência artificial comparou isso e descobriu um padrão eletrocardiográfico que dizia que esse paciente não tinha COVID, ele tinha outro quadro viral. Taxa de assertividade, 92%. É uma taxa de assertividade maior do que os exames convencionais de sangue, esses exames de farmácia. Então, veja, eu dei um tiro no lado e acertei o outro lado. Uhum. Entende? Agora, eu só consegui acertar o outro lado porque eu tinha essa base de dados. Sim. Entende? A gente, pra gente que é nerd de computador, a gente usa o acrônimo que é uma expressão que a gente chama que é o GIGO, né? Que é Garbage In, Garbage Out. Garbage out. É E isso. aí eu estou fazendo uma outra aula que isso está no tema, e eu vi um comentário, assim, fazendo as minhas pesquisas, que o cara falou assim, agora nós estamos usando a inteligência artificial, uma ferramenta sensacional, para transformar os seus dados bagunçados em insights errados e sem nenhum valor. É isso aí. Porque a tua base de dados segue errada. A É isso gente aí. passou pela fase do Big Data, que há 10 anos atrás Big Data era a revolução tecnológica, Sim, e a gente não teve muitos avanços na medicina porque a nossa base de dados é ruim, porque a nossa base de dados é desestruturada, é sim, bagunçada, sim, tem um monte sim, de coisa no papel. Cada empresa fala assim, a operadora usa um dado, o hospital usa outro, o médico usa sim. outro, a ressonância usa outro, ninguém se conversa, que é o problema da Uhum. interoperabilidade. E agora nós estamos passando por um outro ciclo tecnológico, que começou com machine learning. Aí até na minha aula eu coloquei assim, ó, o que você ganhou de melhoria pelo Big Data? Nada. O que Nada. você ganhou de melhoria com machine learning? Uma predição dentro de um monitor de uma empresa específica. Sim. Só O que daquela empresa, só daquela aquela marca. empresa? O que você ganhou com o deep learning? Nada. O que você ganhou com a rede neural? Nada. Sabe o que você vai Nada. ganhar com a inteligência artificial? Nada Nada. colorido. Nada com uma cara mais bonita. É isso, é isso, é isso. E aí eu É isso. vejo, cara, assim, eu acho a cadeia de valor do Michael Porter realmente é uma ideia disruptiva, é genial. Eu vejo hospitais implantando escritório de valor enquanto eles deviam estar fazendo escritório de dados, porque não existe como você comprovar É valor isso, se você não é tiver isso, dado. E aí é eles isso. começam um escritório de valor e eles passam 3 anos cuidando de base de dados. Sim, sim, sim. Mas se Você você sabe disser que que é um escritório de dados, não cola, não não pega, cola. Não, não não é sexy. financia, não é sexy, você não Não é ganha sexy. dinheiro. Mas se você disser que é um escritório de valor, todo mundo vai aplaudir, a gestão vai Sim. dizer, nossa, estamos fazendo medicina baseada em valor. Aí você vai passar de 2 a 5 anos cuidando de Uhum. base de dados. E de sistema, e de interoperabilidade. Gastou rios de dinheiro e o ROI disso. Você sabe que o Diógenes usa uma expressão que eu acho muito apropriada.
Ele fala que a gente vive um ambiente onde você tem gestores que são dinossauros experimentando capacete de astronauta. É exatamente isso. O cara quer inovar usando a coisa antiga. Ele quer inovar desestruturado. Ele não consegue entender que ele tem que abrir mão do orgulho, do narcisismo, da inveja. Tem que sentar com todo mundo e dizer assim, viu? Tem um negócio chamado SNOMED, viu? Tem um negócio chamado FIRE, viu? Eu quero disponibilizar para você o meu repositório de informação, viu? Vamos trocar figurinha, viu? A sua linguagem é melhor do que a minha, eu vou adotar a sua, viu? Vamos convergir para um ambiente único, para um ambiente homogêneo. E isso eu trabalho numa outra startup que a RAI, a gente lida com avaliação de desfecho. A gente não faz VBHC, a gente lida com avaliação de desfecho. E aí eu foco na questão de capturar o PROM e o PREM. PREM são informações que eu capturo da experiência do paciente durante o contato com o sistema de saúde. PROM, eu faço a análise dos desfechos, dos outcomes daquele paciente, à luz de questionários, à luz de protocolo, à luz da ciência. Basicamente, o Moacir fez uma cirurgia bariátrica. Ele foi bem ou foi mal? Então, enquanto PREM, experiência do Moacir em fazer uma intervenção visando redução de índice de massa corpórea, estabilização de diabetes, hipertensão, enfim. Eu mando para o Moacir uma série de questionários de tempos em tempos, antes da cirurgia, uma semana depois da cirurgia, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 12 meses, e vou atrás do prontuário do Moacir. No hospital, vou atrás do prontuário do Moacir. No consultório do médico, coleto todas essas informações. E aí, Jorge, eu não tenho doutorado nem MBA, mas eu trabalho com um fisioterapeuta que tem mestrado e doutorado. Trabalho com uma enfermeira que tem mestrado, doutorado e 2 pós-doutorados. Trabalho com uma economista que trabalhou na AMS, que morou no Camboja, que morou na Nigéria, que é especialista em economia da saúde. Então, assim, eu me sinto um semi-analfabeto. Tá? Eu sento na cadeirinha e fico ouvindo eles falando, dizendo assim, olha, ciência. Né? Mas o que você percebe quando você estabelece relacionamento com alguns clientes, com alguns prospects, é exatamente isso que você falou. Eu preciso do básico, entende? E o básico chama-se escritório de dado. Tão simples como isso. Eu posso até sonhar com lagosta, mas hoje eu preciso aprender a fazer arroz com feijão. Só. Mais nada. Entende? Então, às vezes, a gente pega algumas informações, e a gente estava conversando com uma cooperativa médica, mostrando como é que estava a performance da linha de cuidado do câncer de mama. E a gente mostrou para o cara que o prestador que ele tinha como autoestima tinha uma baixa resolutividade e um alto custo. E aquele prestador que sequer ele tinha relacionamento, tinha um custo super adequado, com resultado assistencial maravilhoso, com um estadiamento do paciente muito precoce, com resultado muito melhor. Enfim, então, assim, concordo 100% com você. O que a gente precisa é entender o que eu faço com o dado. Porque se não tiver um dado estruturado, né, você vai colocar cebola para fazer doce de banana. Entende? Porque às vezes eu vejo o sujeito leva a gente para a cozinha dele e diz assim: vamos fazer doce de banana? Vamos. Falei: o que essa cebola está fazendo aqui? Ah, é o ingrediente principal. Falei: não, não, não. Acho que não, não. Entende? Então, e aí, de novo, eu me refiro uma outra fala do Diógenes, no sentido desse: como é que eu faço a catequese? Como é que eu faço a evangelização? Não do anestesiologista. Muitas das vezes eu preciso fazer isso com o cirurgião, mas o anestesiologista não preciso. Mas como é que eu convenço a liderança do hospital, o cirurgião, a comissão de infecção está lá, a comissão de óbito, que o dado estruturado é relevante para eles?
É basicamente o que a gente está fazendo hoje. É basicamente, e eu acredito que isso deve ser uma demanda muito grande para você, já que você lida com a área técnica, científica, né? E mostrar ao sujeito a relevância de ter o dado e o dado estruturado para comparar alho com alho. Porque senão vai desandar. Não é que vai desandar. A assistência não vai melhorar, entende? Exatamente, não vai melhorar. Não vai melhorar. E a gente está num. Tem um outro gap grande que a gente tem, que é no mundo inteiro, mas assim, no Brasil a gente é ainda especialmente atrasado isso, porque bem, a ciência ela evoluiu, a medicina baseada em evidência ela evoluiu. Aí a gente cria lá um protocolo maravilhoso, embasado nas melhores práticas, e eu não sei dizer quantas pessoas seguiram o protocolo ou não, e eu não sei É isso, aí. dizer É isso se mesmo. É quantos isso mesmo. pacientes foram adequados dentro do protocolo. Sim, Aí eu não, sim. aí em algum momento o pessoal lança num grupo do WhatsApp dizendo: olha, gente, vocês precisam fazer o protocolo tal. Aí, normalmente, muitos fui eu que escrevi, né? Aí eu vou olhar, mas Uhum. será que revisaram alguma coisa? Não, é o mesmo protocolo há 5 anos. Aí eu li, É eu isso. falo pro cara, por que você está falando isso para mim, cara? Faz 5 anos que eu faço isso. Por que você sabe quem que não está fazendo? Não, não sei. Não. Eu falei, então não gerencia, a gente lança umas iniciativas Sim, sim. e não verifica se isso está sendo aplicado ou não, né? Por isso que eu falo que o destino de um protocolo é a gaveta. Exatamente. Eu É chamo esse de o destino do medicina protocolo. baseada em preferência. Não é medicina baseada E, em e, evidência. É e a gente preferência. sabe, a literatura mostra que quanto maior a variabilidade de cuidado, pior o Sim, desfecho. Eles, sim, sim, sim. independente de qual seja a variabilidade. É a variabilidade da Uhum, técnica cirúrgica, do material uhum, utilizado, uhum. da técnica anestésica, dos anestésicos utilizados, do destino, da monitorização. Quanto mais variabilidade você tiver, Sim, pior é o desfecho global. sim, sim. E a gente não consegue melhorar a variabilidade de cuidado. Aí não adianta Uhum, fazer o uhum. escritório de valor e olhar para uma Hum. cirurgia. É isso Ah, aí, não, é vamos isso olhar a aí. prótese de quadril. Tá, a prótese de quadril, ela é 1% das cirurgias feitas no hospital. Tá, e os outros 99? Nós vamos fazer o quê? Não, mas daí não dá para escalar, porque daí a gente precisa 25 enfermeiros, 50 assistentes, para a gente acompanhar mais outras cirurgias. É isso, Cara, é se isso. você tiver dado estruturado, organizado, né, que é o que a gente se propõe a fazer, né, a Carinete, a Nestec, aí sim você coloca uma IA em cima e ela vai acompanhar e vai dizer, esse aqui faz o protocolo, esse não faz, esse está usando uma técnica fora Isso, é do isso, padrão é isso. e no ano inteiro ele usou, a maioria das vezes, uma técnica diferente. Não é Sim, ah, sim. um caso, foi um caso Uhum, diferente. uhum. É isso que o pessoal tem que entender. Até a variabilidade dos sistemas biológicos é previsível. Sim, A sim, gente sim. sabe que não é uma linha reta, não é linear quando a gente fala de Uhum. saúde. Mas mesmo o outlier, a variabilidade, a complicação rara, é previsível. Sim, sim. A gente não gosta de lidar com estatística, Jorge, a bem verdade é essa. A gente não Eu gosta de. sei. Eu, como cirurgião, não gostaria, na minha vida passada, eu não gostava de ser comparado com outro cirurgião. Ainda mais quando eu não gostava dele, ou ele não gostava da minha pessoa. Né? Então, é um ambiente que tem muita coisa do ciúme. Mas o que você está falando faz todo sentido. E veja, hoje a gente tem um argumento muito forte para isso. Recentemente fizeram um estudo numa rede de hospitais americanas para redução de custo assistencial. Fizeram 3 tentativas. A primeira tentativa era reduzir o número de funcionários. Fizeram um headcount, diminuíram o headcount, economizaram 25% na assistência. Segundo movimento, deixar de usar produto ético de marca para usar genérico. Deixar de usar instrumental descartável de primeira linha para usar um de segunda linha. Reduziram 20%. Terceira tentativa, chamaram todas as especialidades cirúrgicas por blocos. Disseram o seguinte: viu
a partir de hoje, a gente vamos fazer cirurgia de hérnia inguinal só usando essa técnica. Um terço levantou e foi embora. Chamou a turma da ginecologista e falou: viu, a gente vamos fazer esterectomia só dessa técnica. 20% saiu e foi embora. Chamou a turma da cirurgia, fez isso por especialidade. Sabe o que aconteceu com o hospital? A taxa de mortalidade reduziu em quase 20%. A ocupação cirúrgica aumentou em quase 40%. E sabe quanto foi a redução de custo? 42%. Então, veja, melhorou para o paciente, melhorou para o cirurgião, melhorou para o anestesista, melhorou para o bolso do hospital. Quem perdeu? Ninguém. Mas, de novo, aquilo que você falou. Eu não preciso de escritório de qualidade, eu preciso de escritório de dado. Porque eu coleto esse dado, mostro para o cara diz assim, não acredito. Então, vem cá, vamos na granularidade da informação para você ter certeza de que o que eu fiz está correto. É medicina baseada em evidência. Entende? Você vai contra. E aí, o que aconteceu agora? A região onde aconteceu esse fato, Carolina do Norte, se não me engano, um monte de profissional desses hospitais está sendo contratado por outros hospitais de outras regiões americanas para fazer o quê? A mesma coisa. É a mesma coisa. Entende? Então, de novo, é um movimento que beneficia todo mundo. Quem que perde com isso? Ninguém. Ou, pelo menos, quem vai perder é quem está interessado em não ter a transparência da informação, não ter o dado estruturado. Isso interessa a quem? Não sei. Eu, na condição de gestor, gostaria de ter a informação na palma da mão. Eu, na condição de gestor, gostaria de saber que eu estou entregando à minha sociedade o melhor que os meus médicos podem entregar. Entende? Então, esse é um contexto assim, não tem como fugir. Por mais que minha mãe queira, ela nunca mais vai ter um talão de cheque. Nem vai ter fila para ir no banco pagar uma conta. Não tem como voltar para trás, cara. Tem. Não tem. Tem uns amigos meus que brigam assim, não, vocês estão querendo fazer o Big Brother da sala de cirurgia? Eu falei, não é uma boa comparação, mas a gente quer monitorizar e acompanhar tudo que acontece na sala de cirurgia. Isso sim. Aí ele assim, pô, mas daí vai ser ruim. Assim, vai ser ruim para quem? É. Vai ser Eu ruim acho que ele porque que é ruim. Eu acho você que é faz ele que é tudo, ruim. você faz tudo o que você devia fazer na hora que você Aí devia fazer e pronto. registra direito, para você vai ser ótimo. Me protege. Mostra Para que eu estou você sendo vai realmente ser bom. ótimo. Exatamente, né? Macir, cara, o nosso papo tá muito bom. Se deixar, a gente vai longe aqui É falando. verdade, verdade. Tá muito agradável, mas infelizmente a gente tem que ir para o nosso encerramento. Isso. Macir, muito obrigado, cara, pela sua disponibilidade, pela simpatia aqui dessa conversa, foi muito legal. Deixa uma mensagem final para os nossos ouvintes sobre a interoperabilidade na saúde e deixa um contato, se o pessoal quiser conversar com você, te encontrar, qual que é a melhor forma para eles te encontrarem. Jorge, você lembra de mimeógrafo? Lembro. Você lembra de telefone fixo? Discado, né? Discado. Eu não tenho telefone fixo em casa há mais de 5 anos. Eu guardo discos de long play de 33 rotações que meu pai, há 70 anos, gostava de ouvir. Eu também guardo, eu gosto de coisa antiga, eu guardo também o Walkman. Tudo isso foi substituído pela tecnologia. Quando eu corria com o Walkman, eu ouvia 12 músicas, 15 músicas. Hoje eu corro com o Spotify, com o Apple Music e ouço 4.500 músicas. Eu faço ultramaratonas e a primeira vez que eu corri com o Garmin, na metade da prova a bateria do Garmin acabou. Hoje eu uso um Apple Watch que eu faço prova de 12 horas, ele me dá todos os meus dados, inclusive ele me alerta a cada hora para eu fazer um eletrocardiograma que fica registrado e depois eu
monto a minha planilha, mando para o meu cardiologista e ele diz assim, tá bom. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que existem movimentos que são irreversíveis, cara, entende? Seja para a nossa qualidade de vida, seja para a nossa comunidade e principalmente na área da saúde, segurança. Então, o que eu queria deixar para os nossos ouvintes é, se você não usa Nestec, velho, você precisa largar a mão do seu Walkman. Você precisa começar a usar agora o Spotify. Se você tem medo da coleta de dados, é porque você não está fazendo a coisa correta. Porque se eu estou fazendo a coisa correta, mas a Nestec é um anjo de guarda. Né? Diógenes costuma falar isso, eu sou o seu anjo da guarda. E é mesmo. Porque é diferente de você falar e você mostrar um documento. Entende? Um documento que está totalmente vinculado à LGPD, que tem todos os pré-requisitos, não é inviolável, mas ele tem todas as garantias de segurança que são cabíveis. Então, o que eu diria assim, cara, está na hora da gente avançar mesmo. E se cada um de nós fizer a nossa parte, provavelmente a gente consegue sensibilizar o sistema a abandonar algumas práticas, a incorporar novas práticas, facilitar a nossa vida, facilitar principalmente a vida do nosso motivo de existência, que é o paciente. Né? Então, eu quero te agradecer, porque, de novo, né, além de ser um prazer de conversar contigo, me sinto lisonjeado da Nestec olhar para mim e dizer assim, vale a pena conversar com aquele pateta lá. Ele fala muita besteira, mas às vezes é certo. Mas eu queria agradecer. E se quiser falar comigo, é Moacir Campos, está lá no LinkedIn, pode mencionar, a gente conversa, a gente fala mal da vida alheia, a gente fala mal dos dinossauros que tem por aí rondando a saúde, mas não faz mal a ninguém trocar a figurinha. Jorge, Perfeito. obrigado. Muito Um obrigado. abraço para ti. A minha mensagem de encerramento para os nossos ouvintes é: a interoperabilidade é a grande pedra no caminho da evolução tecnológica que a gente tem. A evolução que a gente está não é hardware, não é aparelho. A inversão que a gente tem hoje é software, tecnologias de dados, big data, machine learning, deep learning, rede neural, IA, são tecnologias de dados. E a interoperabilidade é a grande pedra no caminho. Não é uma pedrinha, não é pedra no sapato. Não, é a pedra no caminho. É aquele barranco que caiu em cima da estrada. Enquanto a gente não tirar isso de cima da estrada, nós não vamos ter um uso realmente adequado e sensacional das tecnologias de dados que estão aí se proliferando em tudo que a gente tem contato, está vindo agora com ferramenta de IA, mas na saúde nós vamos ficar para trás porque a gente ficou por muito tempo na exclusão digital. A gente na Nestec promove a inclusão, a adoção digital, a inclusão digital. Só que agora, se você está no papel, meu amigo, você está vivendo a exclusão digital. O jogo foi para o outro lado e você ainda está na exclusão digital. Se você quer evoluir, você tem que fazer um escritório de dados, chamar gente que entende. Não é o estagiário da TI que vai resolver ciência de dados. O buraco é mais embaixo, você precisa investir, mas tenha certeza absoluta que isso traz um resultado sensacional a hora que tiver pronto. Não fica pronto de uma hora para outra, como nada de imenso valor fica pronto de uma hora para outra. Né? Temos tecnologia, temos empresas, temos ferramentas, tem a Nestec, tem Carinet, tem várias outras ferramentas, tecnologia, mas a gente precisa colocar atenção, colocar energia e colocar recursos para que isso aconteça. Moacir, muito obrigado de coração, foi sensacional. E aos nossos ouvintes, até o próximo episódio. Um abraço, bom dia a todos.